Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira, esse podcast que quer falar tudo sobre dinheiro e fazer com que esse tema deixe de ser de uma vez por todas tabu na vida das mulheres. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still da Look, e estou aqui com minha co-host chiquérrima, Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Oi, Manu! Manu, você sabe que hoje eu tô naquela função meio tiete, porque, na verdade, eu já sou fã dessa mulher que tá aqui nessa bancada há muito tempo. E pra mim é uma mega honra estar com ela aqui. Você já não quer começar a introdução pra gente saber tudo da história dela? Vamos, porque vai faltar tempo aqui, gente, porque a nossa convidada de hoje é uma mulher brasileira, cozinheira, empreendedora e uma das maiores referências da gastronomia brasileira. Além dos diversos prêmios e reconhecimentos aos restaurantes que ela toca, ela já foi eleita a melhor chefe da América Latina e, em 2024, a melhor do mundo, apenas. Apenas. E talvez você aí... Manu. E talvez quem tá em casa já sabe quem tá aqui nessa bancada com a gente, mas eu quero reforçar que vocês vão terminar ainda mais fãs desta mulher, porque ela é mais do que uma força da natureza, ela coloca amor, empatia, paixão e propósito, além de um sabor na comida. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Janaína Torres. Ah, que delícia estar aqui com vocês e quantos elogios, muito obrigada. É recíproco. Eu também admiro muito as mulheres que estão aí, né, numa missão de ensinar outras mulheres a conviver, né, tanto nas suas lideranças quanto o domínio na economia criativa, né, que nós todas precisamos ter essa criatividade nas finanças, né, e ter um relacionamento direto aí com essa criatividade. Eu acho que o podcast de vocês traz muito isso pra gente, então também sou muito fã de vocês por inúmeras questões. Muito obrigada, a gente fica muito feliz, muito feliz. Também. E estamos louca para saber a tua história, né, Manu? Tudo, exato. Bom, e a gente quer começar a tua história pelo começo, né? A gente sabe um pouquinho ali que tu cresceu num ambiente super desafiador e super feminino, né? Tu cresceu com a tua mãe, com a tua avó. E a gente queria que tu contasse um pouquinho, né, de quais eram esses desafios, qual que é a tua primeira memória em relação às finanças, né? A vida financeira da tua família, qual que era esse contexto? Bom, são muitas memórias, porque eu nasci num cortiço, e cortiço é como uma comunidade, né? Você tem vários quartos e você tem alguns banheiros aí para compartilhar com inúmeras famílias. Dentro desses quartos acontecem muitas coisas, cada um tem as suas finanças, cada um tem o seu lado financeiro. Então acaba sendo, mesmo dentro de um lugar um pouco mais vulnerável, também você aprende a lidar com as finanças pelo lado coletivo. E isso me ajudou muito na minha trajetória de vida, né? Eu tive muito convívio com as comunidades aqui do centro de São Paulo. Então eu aprendi muito ali na escola de samba Vai Vai, com os almoços que nós fazíamos, né? Eu desde criança ali vendendo ingresso para poder comprar fantasia, ajudando, né, na venda das comidas, ajudando aquelas cozinheiras a fazerem comidas para a gente conseguir pagar as nossas fantasias, para a gente conseguir sair no carnaval. Então, tudo isso faz parte, né, de um domínio com as finanças. Então, você tem que ganhar para você poder comprar. E muito cedo eu comecei então a empreender. E aos 11 anos eu começo então a vender coxinhas e sanduíches e iogurte natural nas ruas aqui do centro de São Paulo. Com 11 anos? Com 11 anos. E o que te fez fazer isso? De onde veio essa... Eu gosto de dinheiro. Adoro, adoro. Eu queria ganhar dinheiro e queria ter uma vida mais confortável. Eu sempre lutei por ter uma vida mais confortável. Então, vender sempre foi a minha base de negócio. Então, eu não tinha, assim, um acolhimento familiar financeiro, né? Mas eu tinha um aprendizado do coletivo financeiro. A minha avó era bordadeira, ela começava a bordar 8 da manhã e às 5 da tarde ela encerrava, porque quando a luz abaixa você não enxerga mais para bordar. E ela bordava para todas as famílias, né, famosas de São Paulo. E
para ela bordar um enxoval, ela ficava assim meses bordando. E na hora dela vender, eu já falava para ela com 10, 11 anos que ela vendia muito barato. Porque ela demorava muito para fazer aquilo. Então, a minha relação entre oferta, procura e trabalho sempre foi muito, muito claro para mim. Então, eu já falava para ela: não, você está vendendo errado, você está precificando errado, porque você demora muito para você vender nesse valor. Não compensa as suas diárias de trabalho. E ela ficava brava comigo, porque ela falava que, tipo, que pentelha essa menina falando isso pra mim, né? Mas eu sempre cutuquei a minha família nesse sentido. Então, eu já nasci muito com essa ideia de que o dinheiro, ele te traz conforto. E ele também pode deixar um legado muito bom, né? Para a vida das pessoas e para o nosso entorno. Então, eu batalhei desde muito nova. Depois eu fui vendedora de lojas, porque virou uma moda muito forte, né? Pacalolo, Surfmore, Menina, Zump. era demais isso. E aí acabou que eu fiz algo que eu não indico, mas que deu muito certo para mim. Mas eu acho que cada pessoa tem um método, né, de ganhar dinheiro. Eu deixei a escola na minha 7ª série e fui ser vendedora. Então, eu entrava às 10 da manhã na loja e só saía a hora que fechava a loja, porque eu queria vender e eu queria ganhar dinheiro. E eu comecei a ganhar bastante dinheiro, já não era mais ambulante, né? Aí eu já comecei com lojas. Ao mesmo tempo, eu gostava de cozinhar. E eu queria empreender no ramo de cozinha. Então, eu não deixava de fazer os sanduíches, eu não deixava de fazer iogurte. Então, além de eu trabalhar na loja, eu ainda vendia dentro da loja os sanduíches e o iogurte. Olha que demais. Depois, eu fui me especializar em vinhos, aí eu me tornei vendedora de vinhos. Depois de vendedora de vinhos, e mesmo assim fazendo eventos com gastronomia, cozinhando, vendendo eventos, indo cozinhar para equipes enormes da Mitsubishi, da Sempre Toshiba. Eles tinham algumas pessoas que faziam eventos e eu sempre ia fazer churrasco, feijoada. Eu ia na casa, geralmente eram espaços que eles faziam ali em Arujá, e aí eles iam para comer feijoada, churrasco. Eu sempre estava ali, montando, fazendo a comida. Então, eu nunca deixei a comida de lado, porque era o meu sonho, mas eu não tinha dinheiro para abrir um restaurante, né? Então, eu acabei sendo vendedora de roupas, depois vendedora de vinhos, depois eu fui corretora de imóveis, porque aí eu pensei comigo, bom, eu vendo um terreno grande, a minha comissão é muito maior, e aí eu comprava comida, comprava vinho, e aí eu fazia eventos. Com esse dinheiro, eu investia para fazer eventos, para né, para ter conhecimento do que eu queria para minha carreira, né? Então eu usava sempre, esse dinheiro sempre era reinvestido para mim mesma, né? Então eu ia no Santa Luzia, comprava um vinho, eu queria saber sobre o vinho. Aliás, fiquei sabendo que tem uma história à toa, que quando você recebeu uma grande comissão, você chegou naquele Santa Luzia, comprou tudo e chamou todos os seus amigos para beber. Para cobaia, né, também, para ver se eu estava falando bem, se eles gostavam da comida. E eu morava assim com a minha avó naquela época, e a minha avó, mas o que é isso? Tanta panela e tanta coisa, porque eu queria me especializar em alta gastronomia, numa comida mais refinada. Porque quando eu vendia sanduíche, vendia coxinha, eu vendia nas ruas. Depois eu fiz eventos, mas eu não tinha um lugar fixo, né? Mas aos sábados e domingos eu fui trabalhar com uma família em um período, entre os meus 16, 17, até quase 18 anos, na Praça da República. E aí já era uma barraca. E aí lá eu já vendia, né? Vatapá, caruru, cuscuz, feijoada. Eu fazia dobradinha. Então eu aprendi a trabalhar com os miúdos e vendia nessa barraca. Era todo sábado e domingo que tinha essa feira ali na Praça da República. Mas eu queria me especializar em algo, né? Eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? Eu gosto de aprender, eu tô sempre olhando, eu tô sempre aprendendo. Então, eu queria ir para alta gastronomia. Como que eu ia para alta gastronomia?
Eu comprava aquela revista Gula, na Uhum. época, ficava olhando ali o que estava acontecendo naquela revista, ia no Santa Luzia, comprava ingredientes e começava a fazer os meus pratos autorais. Assim eu comecei Que demais. a minha jornada na alta cozinha. Uhum. Até depois passei a ser gerente de produto já numa empresa multinacional, que era Pernod Ricard. E aí eu lidava com comida, com bebida, Uhum. mas eu já tinha um viés de um conhecimento ainda maior, né? Assim, um olhar maior para a alta gastronomia. Porque eu viajava o Brasil todo sozinha. E eu ia com o guia 4 rodas para visitar os grandes restaurantes do Brasil e falar sobre os meus produtos e a harmonização que eles poderiam fazer entre a comida deles e as minhas bebidas. Olha Então, que legal. eu me especializei em bebidas também. Janaína, conta um pouco, aqui tem um pedaço da tua história que eu fiquei super encantada, que a tua mãe também juntava dinheiro, mesmo ainda quando vocês estavam, acho, morando com a sua avó, e te levava nos grandes restaurantes, te fazia provar. Como é que era viver nessas duas pontas? Então, provar da alta gastronomia, vender a coxinha de ambulante, depois estar na República e fazer... Sabe, como é que é transitar entre esses ambientes? Te complementando, Ana, porque eu fiquei pensando enquanto a Janaína estava contando da história dela e desses desejos, porque de uma forma ou de outra a gente tem que se inspirar em algo até para que a gente consiga sonhar com aquilo, né? Então é isso da tua fala, né? Porque de fato a tua mãe te levava em lugares, né, que tu podia experimentar isso também. Eu acho que tu viveu vários mundos aí ao longo dessas carreiras, né? Eu acho que foi uma luta que começa pela minha mãe, né? Minha mãe também nasceu numa família muito vulnerável. Minha mãe sempre teve muita vontade de mudar de vida. E minha mãe não tinha medo e ela não tinha preconceito. Ela gostava de lugares bonitos, ela gostava de lugares... ela gostava de viajar, ela gostava de conhecer bons vinhos. Então, como que ela conseguiu fazer isso, né? Sendo uma menina vulnerável e não se vendendo, né? Uhum. Ela foi trabalhar no meio artístico. Então, ela trabalhou com Roberto Carlos, com Walter Silva, ela trabalhou dentro da Rede Globo. Depois ela trabalhou com o Ricardo Amaral no Hipopótamos, trabalhou no Geller com o Zé Vitor Oliva. Então, a partir daí, ela teve acesso a esses ambientes. Então, ficou muito fácil para minha mãe conseguir me levar para esses ambientes. O que minha avó não tinha conseguido fazer por ela, ela conseguiu fazer por mim. Então, ela já foi abrindo mais portas para mim em relação a isso. Então, mesmo a gente morando num quarto e cozinha, né, porque minha mãe era uma mãe solteira, né? Então, a minha avó também era uma mãe solteira. E elas duas trabalhavam, só que a minha avó era bordadeira e a minha mãe já foi para um outro meio onde ela tivesse acesso à alta sociedade, a lugares bonitos. E ela não ganhava muito, mas ela tinha acesso. Então, todos os donos de restaurantes adoravam a minha mãe. Então, eles convidavam minha mãe para ir no Rubaiá. Eu lembro que ela me levava bastante. No próprio Fazano com o seu Fabrício, que ela conhecia o seu Fabrício. O seu Giovanni Bruno, a gente ia muito no Sonho de Anarello. Maravilhoso, né? Era maravilhoso. E ele me tratava como filha também. Eu, pequenininha, eu tenho fotos. Eu ficava no telefone, atendendo o telefone no restaurante dele. Então, eu já entrei para esse mundo muito nova. E eu não tinha nenhum problema de estar no melhor restaurante, no mais bonito restaurante, o mais luxuoso, e depois estar num cortiço, curtindo com as minhas amigas dali também, e fazendo a comida e indo de porta em porta ver pelo cheiro qual era a melhor comida para comer. Eu acho que essa relação entre o mundo coletivo, né? E o mundo da alta sociedade sempre foi muito natural na minha vida. E isso me ajudou muito, porque eu nunca tive preconceito a nada, sabe? A diversidade sempre entrou dentro da minha casa de uma maneira muito natural. Então, minha mãe já tinha amigos travestis, minha mãe já tinha amigos cantores da noite, a minha mãe já tinha um monte de chefes de cozinha que vinham de fora, belgas, franceses, que iam para o Hipopótamos. Minha mãe convidava para ir em casa, então tinha mesa, assim,
para jogar bingo, né? Que delícia. A gente jogava bingo com eles, eu ficava vendo eles cozinhando arroz de açafrão, frango a Kiev, né? Minha mãe me levava no Tatine. Tanto que eu acabei escrevendo um livro em homenagem à minha mãe, que é os 50 restaurantes com mais de 50 anos, os 50 melhores restaurantes para mim. A maioria aqui no centro de São Paulo, porque aqui é onde tudo acontecia, né? Tanto que o meu sócio, né, o seu Júlio, que era amigo da minha avó, já desde que eu era criança, se tornou meu sócio no Bar da Dona Onça, que foi presidente aqui da Bolsa de Mercadorias. Então, essa convivência com o todo sempre me ajudou muito, em todos os sentidos, assim, inclusive nas finanças, né? Porque acaba que você quer o melhor, né? Você luta pelo melhor, você tem vontade de ter o melhor, né? E você aprende a não invejar o melhor e nem desdenhar o melhor. Você aprende a ter uma admiração por aquilo que é melhor, né? E eu sempre, o seu Júlio me ensinava muito. Ele falava, conforme o tempo vai passando, você não pode esquecer o seu passado, você convive com o seu passado, mas sempre tenta ir mudando um pouco de turma, para você ir conhecendo coisas novas, para você ir vendo coisas novas, para você ter pessoas ao seu redor que te tragam novas informações. Então, isso sempre passou muito na minha cabeça também. E a gente vai aprendendo, mas eu acho né? que Com que todos. legal, porque ao mesmo tempo que tu transitou por esse universo, tu sabia o valor, né, daquele trabalho. Então eu acho que tu conseguiu manter o pé no chão, né, para conseguir transitar em diferentes universos. Sim, porque o trabalho de todo mundo, ele é muito justo para todos, né? E um trabalhador, às vezes, ele é tão feliz fazendo o que ele faz e ganhando menos do que um empreendedor. E não é porque ele ganha menos ou porque ele opta a ganhar menos que ele não seja feliz. Eu acho que a gente precisa entender, né, sobre o capitalismo humano, né? E a gente ter definições claras sobre isso. De entender que nem todo mundo quer ser empreendedor, né? E que tem e quem não é empreendedor também tem muito a contribuir com quem quer empreender, né? Então cada ser humano tem um pedacinho aí de coisas boas para trazer para a gente, né? No sentido humano, né? Então eu acredito muito no capitalismo, sim, mas ele deve e tem que ser humano, né? Ele tem que deixar um legado. Eu acredito muito nisso. Perfeito. E como é que você já mencionou algumas vezes a questão do empreendedorismo, que você queria entrar, então, na gastronomia. Você sabia desde sempre ou foi uma coisa que você foi construindo ao longo do tempo? E quando você montou, então, o Bar da Dona Onça, como é que você fez esse propósito de deixar o legado atravessar e acontecer de verdade na prática? Na verdade, Dona Onça foi minha paixão. Eu tinha essa paixão, eu queria empreender. Eu sempre sonhei em ter esse restaurante. Esse restaurante nem era com esse meu primeiro sócio, era com outro sócio. Então, eu juntei dinheiro durante minha vida toda. Eu lembro como se fosse hoje, era R$150 mil na época, que eu consegui juntar. E eu queria abrir uma porta para fazer as comidas que eu gostava de fazer e vender essa comida, né? Eu não tinha, assim, nenhuma idealização com fama, nada disso. Eu queria trabalhar para mim, fazer aquilo que eu sempre acreditei que eu iria fazer um dia. E aí chegou esse momento, eu estava na Pernod Ricard, né, nessa empresa, nessa multinacional, e eu acabei tendo meu primeiro filho, e eu viajava bastante, porque eu fazia muitas palestras sobre harmonização, sobre bebidas e tudo mais. Só que eu comecei a viajar América Latina também. Eu aprendo idiomas rápido, eu aprendi a falar espanhol assim, muito rápido. Então eu comecei a palestrar em espanhol, e aí a carreira foi me tomando. Eu falei, não, eu vou partir para o meu lado que eu sempre sonhei, que era cozinhar. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre quis. E aí eu pedi as contas do meu emprego. Meu filho tinha 6 meses, meu primeiro filho.
E eu falei, eu vou cuidar um pouco dele e já vou desenhar o meu novo projeto com esses 150 mil. Aí eu vi que 150 mil não ia dar para fazer aquilo que eu gostaria, porque eu queria abrir aqui no centro, e aí o aluguel já estava um pouco mais caro, e aí o investimento não era exatamente aquilo que eu imaginava. Eu fui atrás de um sócio. Aí eu consegui um sócio, e esse sócio não era o seu Júlio, mas o seu Júlio sempre foi muito presente na minha vida, porque ele tinha afinidade com a minha avó, com a minha mãe, né? Me conhece desde muito bebê. Então, ele tinha essa coisa meio paterna comigo, me apadrinhou. E ele ficava perguntando, né? Mas quem é esse sócio? Como é que é? E aí ele começou a ir nas reuniões comigo. E aí ele falou assim pra mim, não vai dar certo você com esse sócio. Jura? É. Eu falei, nossa, para de me gorar, porque, né, eu tinha uma relação com ele, assim, muito paterna, né? Eu falei, não, para de me gorar, não, vai dar certo, assim, ele não vai dar certo. Porque ele não vai entender o seu jeito de empreender, ele não é um bom empreendedor. Bom, aí aconteceu uma confusão lá na empresa do pai dessa pessoa que ia... E colocar o restante do dinheiro, porque o meu dinheiro não ia dar para fazer tudo, na hora que eu fiz as minhas contas. E ele falou, a empresa do meu pai deu um problema, a gente vai precisar esperar um pouco mais para frente. Aí eu liguei para ele, não, ele me ligou. E ele falou, que voz é essa? Eu falei, não deu certo, meu investidor não... Né, falou para eu engavetar e eu só tenho 150 mil, mas eu acho que eu vou abrir só com 150 mil mesmo. Não vai ser no Copan, vai ser mais para baixo. Aí ele falou para mim, não, pera, onde você tá? Aí eu falei, eu tô aqui no Wine Bar, aqui na Renato Paes de Barros, ali no Itaim. Eu tava lá porque era um wine bar que eu tinha, né, junto com meu ex-marido. Aí ele pegou e falou assim, não, eu tô aqui no São Pedro, São Paulo, tomando uísque, vem pra cá. E lá fui eu. Era atravessando a rua. Aí ele falou pra mim assim, quanto que você tem mesmo de dinheiro? Assim, eu falei, eu tenho 152 mil reais na minha conta. Ele falou, você vai colocar todo esse dinheiro no empreendimento? Eu falei, todo. E se eu puder vender mais alguma coisa, eu vou vender e vou colocar. Então eu vou ser seu sócio. Então, vamos brindar. Pede um vinho, não muito caro, pra gente comemorar, porque eu vou continuar tomando meu uísque. E de vez em quando eu tomava uísque com ele que me ensinou a tomar uísque. E aí ele ligou pro Júlio Filho, que é o filho dele, que tava, nessa época ainda, ele tava em Colômbia, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Eu acho, não me lembro agora, mas ele ligou e falou, Júlio, vou abrir um bar com a Janaína, e o Júlio falou, tá bom, pai, tá bom. Daqui a pouco aí o Júlio veio, conversou, e a gente começou então a montar o bar da Dona Onça. Então foi uma família que, né, que me ajudou, que agregou, uma família muito bacana, que eu tenho muito apreço, que eu tenho muita gratidão, tanto pelo pai que já se foi, que eu morro de saudades, e eu entro aqui, me vem muito ele, assim, eu me emociono muito, parece que ele tá aqui, sabe? E o filho que hoje é meu parceiro, meu sócio, e que eu tenho muita gratidão por tudo que eles acreditaram em mim, né? Então aí foi o Dona Onça, que deu muito certo desde a primeira semana, né? A gente com aquelas filas de espera. Só quem vai lá sabe as filas de espera. E que completou 18 anos, né? Agora tá na sua maioridade e que nunca deixou de atender seus 15 mil clientes por mês. É, né? Maravilhoso, é maravilhoso. E tantas conquistas ali. E tudo que nós construímos depois, né? Porque aí depois vem a Sorveteria do Centro, Hot Pork, Casa do Porco, Merenda da Cidade, do qual eu sou sócia de todos, né? Nós somos sócios, então é muito gratificante saber que do Dona Onça saiu tanta coisa bonita aqui para o centro de São Paulo, né? Que demais, você vê, o legado fica, né? Fica. O legado do seu Júlio sempre fica, e assim como o seu. Do que você mais se orgulha? Quando você olha, né, todos os restaurantes e todas as pessoas que trabalham com você, o que você acha que você deixa de muito legal para elas? Eu me orgulho muito de ter, primeiro, ter tido respeito
em aprender com o seu Júlio tudo que eu aprendi, né? De ter ouvido o seu Júlio durante tantos anos da minha vida. E que ele me deixou um aprendizado e um legado enorme em relação a lidar, né, com o dinheiro. E ele sempre foi um homem muito humano. Ele sempre ajudou muita gente, né? Ali na porta do Donalson, ele sempre ficou sentado e as pessoas sempre chegaram nele para ouvi-lo. Então, de diversas idades. Você chegava assim, tinha meninada assim, de 20, 18, 15 anos, sempre vidrados nele, em ouvir ele. Ele era sociólogo, né? E ele era um capitalista, fazendeiro, inclusive, mas com um olhar muito pro ser humano, né? Do ajudar o próximo. Então ele ajudava todo mundo, assim, o menino que até hoje vende a loteria, né? Ele comprava a cartela inteira e ele brincava, ele olhava nos olhos das pessoas, né? Ele conhecia a história de cada pessoa. Então eu me criei ali com ele, eu me criei ali na Vai-Vai, eu me criei ali naquele cortiço. E ao mesmo tempo, eu ter tido a chance de conhecer esse lado, né? O lado das finanças mesmo, do dinheiro, do lidar com o dinheiro, lidar com a fama, mas de uma maneira mais orgânica. Uhum. E eu não ter me perdido, né? Com isso, né? Com o dinheiro. Que o dinheiro, ele é muito importante. Mas você não pode se perder pelo dinheiro, né? Tem coisas que o dinheiro realmente não vai pagar. Existem situações que o dinheiro não compra e nunca pode comprar, porque são relações humanas, né? São emoções que você tem, né? E também a dignidade e o respeito que você tem que ter com o dinheiro e com você. Então, você não se corromper é o que eu tenho mais orgulho de mim em relação ao todo, assim. Que demais, que demais. Até emociona, né, Manu? Muito, muito. E ainda mais já tendo ido nos restaurantes, eu acho que assim, né? E quem não foi, por favor, quando estiver em São Paulo, não perca a oportunidade, porque, assim, são sensacionais. E, Janaína, fiquei pensando, né, enquanto tu falou aí, no decorrer da tua vida empreendedora, tem algum marco que tu tenha pensado, assim, acho que o mais desafiador, ou também desafios em relação a ser uma mulher, né, neste mercado, algo nesse sentido? Olha, Manu, por incrível que pareça, eu só senti um desafio muito grande após a minha separação. Porque até então eu sempre lidei sozinha com o todo, mas depois eu me casei. Depois eu me casei e existia um escudo chamado homem, e que eu não me dava conta disso, né? E quando eu me separei, sim, aí eu me deparei com algumas situações em relação ao machismo, em relação às pessoas, em relação até a dúvidas de quem eu era, de como era, quem era, como era, né? Então, e aí eu me deparo, né? Ainda, eu me casei de novo, eu tenho uma vida nova e eu ainda me deparo com um machismo muito cru, muito nu, assim. E é um aprendizado, porque é um desafio, né? Você passar por essas ações e você ter maturidade para seguir adiante, para seguir novos caminhos, para você não ficar ferido, né? Nem ferida com o machismo. E sim você pegar esse machismo, né? Essa brutalidade machista e reverter isso a seu favor e redobrar aí os cuidados e abrir novos caminhos. Então, esse é o meu novo momento de vida, que é abrindo novos caminhos, né? Com novos negócios, com novos empreendimentos vindo pela frente. Então, já que você tocou nisso, você sempre fala que você financia, né? Um projeto vai financiando o outro. Sim. E assim você vai crescendo. E tem um que é o A Brasileira, né? Que é o que vem por aí. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, por que é este projeto, né? Porque você escolheu esse para fazer agora. E como é que você se organizou financeiramente para fazê-lo?
Bom, primeiro, eu sou organizada financeiramente porque eu não gosto de ter dívidas atrasadas. Uhum. Então, eu luto muito para pagar as minhas dívidas em dia. Perfeito. E tem uma coisa que eu aprendi com o seu Júlio que é assim, se não der para pagar, devolve. Rápido. Boa, boa. Explica mais essa filosofia. Então, assim, por exemplo, eu tenho os meus negócios, eu tenho Dona Onça, né? Eu sou sócia da Casa do Porco, da sorveteria, do Merenda. Eu tenho já um patrimônio, né? Adquirido nesses anos de trabalho. E agora eu tô abrindo novas frentes. Então, quanto eu ganho? Eu ganho X. Eu guardo, eu invisto em imóveis, eu invisto em negócios, né? Então, eu vou investindo em novos negócios ou em imóveis, que eu aprendi com ele também, porque eu sou um pouco mais conservadora. E aí é o seguinte, apareceu uma oportunidade de eu comprar um restaurante antigo, muito bacana aqui do centro de São Paulo, que tinha 73 anos, que era o antigo Star City, que eu ia com o seu Júlio, eu ia com meu pai, eu ia com a minha mãe, né? Eu ia com a minha avó, que era um lugar que vendia feijoada todos os dias, né? Tinha aquela coisa do samovar de prata, né? Era um restaurante de 73 anos. Um dia eu fui lá, né? Peguei meu carro, fui até lá, porque eu estava atrás de comprar etiqueta e eu precisei pegar o carro para ver onde que tinha essas etiquetas que eu queria para colocar no cardápio. E eu lembrei de um lugar que tinha, eu falei, mas eu vou de carro para ver se eu consigo, mesmo senão eu vou ter que ir até outro bairro. E aí peguei esse carro e não tinha lugar para parar, lógico, porque no centro não é para andar de carro, né? E eu parei o carro longe e eu fiquei com fome, fui andando, falei, nossa, antes de comprar essa etiqueta, vou no Star City para comer alguma coisa. Eu estava sozinha. Quando cheguei lá, o Star City estava fechado. E eu tinha ido há meses atrás. Aí eu fiquei indignada, que ele estava fechado, tinha um telefone, eu fotografei e pedi para minha irmã ligar e perguntar o que tinha acontecido. E aí falaram, olha, infelizmente a gente fechou, a gente não conseguiu, a pandemia veio, né? A Patrícia, que é a que estava comandando ali, que era filha deles, do tio e do pai, falou, olha, eles não conseguiram, eles também não estão muito bem de saúde, não querem continuar e eu vou vender tudo. Eu achei que ela ia vender o restaurante, assim, a cadeira, a mesa. Aí eu falei, não, mas... eu falei, nossa, talvez eu pegue eu penso logo no museu, né? Eu adoro essa coisa de guardar coisas de restaurante antigo, eu tenho esse livro e tal. Nossa, eu compro, sei lá, alguma coisa para guardar. Ela falou, não, eu tô vendendo o imóvel com tudo dentro. E aí, bom, e agora, Janaína? E eu falei, nossa, quanto que ela quer, né? E aí eu tinha um dinheirinho guardado, né? Eu sempre guardo um pouquinho, não guardo muito, não tenho grandes investimentos, CDB, não tenho. Mas eu compro imóveis, né? Então eu tinha essa entrada. Aí eu falei, meu Deus, né? Quanto que vai ser? E aí, assim, era um valor muito mais alto do que eu imaginava, assim. E eu falei, nossa, mas eu tenho uma paixão por restaurar esse restaurante, né? E eu tava com o projeto A Brasileira já na cabeça, que é transformar tudo com o olhar brasileiro, né? Comida nacional, jeito, filosofia, artesanato, toalha de mesa, tudo, né? Do nosso modo de viver, com os nossos artesãos, né? Seja alimentar, moda, música, tudo, né? Eu tava com isso na cabeça. Aí, bom, veio lá o valor, e eu falei, nossa, é muito alto, Flávia, não dá. Ela, não, calma, vamos dar tanto de entrada, vamos parcelar em 12 vezes a entrada restante, promissória, fiz promissória, olha só, nos dias de hoje, e mais um financiamento no banco. Bom, eu já acabei de pagar as promissórias. Muito bem, muito bem. Né? E como é que eu fiz isso? Com luta, né? Então, assim, tudo que foi
acontecendo, eu fui guardando, deixei de comprar muita coisa, diminuí cartão de crédito, né? Até luz em casa eu comecei a pagar mais, porque casa grande, muita luz, né? Ar-condicionado pedindo para desligar ar-condicionado. Porque assim, de grão em grão, a gente sabe que, né, tudo acontece. E essa é a minha forma de guardar dinheiro. É investindo, né, num imóvel. Então, eu comprei o imóvel e 2026, a gente está começando uma obra já está com o desenho todo pronto. Como era um restaurante muito antigo, não tinha nem caixa de gordura, nem nada. Os meninos que fizeram o MASP, que é da Metro, que foram lá para tentar fazer uma fórmula de fazer mais um andar, porque era uma construção antiga de tijolo e tudo mais. Então agora a gente acabou de desenhar, eu já estou no projeto de cozinha. Ai, que demais! E vai ser um lugar muito especial. E aí, pelo projeto A Brasileira, ele deixa de ser o Star City para se tornar o Estrela da Cidade. Ah, que demais! Que demais! Gente, eu fiquei arrepiada, Manu! Aqui, mais um presente para a cidade. Porque a gente tem que abrasileirar, né? Então, a carta de vinhos, só vinhos brasileiros, os queijos, só queijos brasileiros, embutidos, só charcuteria brasileira. Então, eu tenho viajado muito, desde o norte, né? Fazendo imersões no norte do país. Agora já estou entrando para a parte do nordeste, centro-oeste, sudeste eu conheço bastante. A parte do sul, vou até Cambará do Sul, até os Pampas, desbravando produtos para a gente poder pôr esse projeto A Brasileira adiante. Que Nossa, demais, gente. Muito A Manu pode te receber lá em Porto Alegre, né, Manu? Com o maior prazer. Né? Por favor, quando vier para cá, ó. Inclusive, Janaína... lá em Porto Alegre, nós temos a trufa brasileira. Você já ouviu falar? Não, sabe a trufa que a gente saber. come na Itália? Sim. E todo mundo vai para a Itália comer trufa em cima do macarrão? Caríssimo. Então, a sua cidade produz, foi descoberto recentemente. Gente, não sabia dessa informação, ó. Uma grande produção de trufas brasileiras e são deliciosas, tá? Eu trabalhei no último menu, no Bar da Dona Onça, com as trufas de Porto Alegre e são maravilhosas, tá? Precisa conhecer, Manu, porque são joias do Brasil. Urgente. E Janaína, eu li em alguma entrevista que tu deu, que tu falou que hoje, né, o maior sócio de qualquer restaurante é o governo, porque tem uma carga, né, tributária ali, se paga muitos impostos, e li numa entrevista tua, não? Pode ser. Tô certa? Pode ser, que sim. tu falou que hoje em dia é muito difícil ficar muito rico tendo restaurante. Então, eu queria te perguntar isso, assim, se é algo que tu acredita que mudou, né? Que antes era possível ficar muito rico e hoje não é mais. É muito interessante, porque eu tenho 50 anos e eu conheci os donos de restaurantes, como eu desde criança lido com eles, né? Seu Giovanni Bruno, né? E tantos outros que eu conheci. Não existia nenhum ligamento com a caixa do imposto, né? Era tudo à mão. Então, os donos de restaurantes, eles realmente ficavam ricos muito rápido. Porque eles sonegavam, vamos falar a palavra correta, era sonegação de impostos, né? Quando eu abri o Bar da Dona Onça, foi muito interessante. Porque foi exatamente no ano que passou, então, a ser interligado o sistema direto, né, com a Receita. Então, tudo, e até cartão de crédito, maquininha, tudo. Então, eu já comecei de uma maneira muito clara, muito transparente, muito correta, e eu só posso agradecer. Porque você imagina você aprender o errado e depois você ter que fazer o certo? Então, por isso que muitos restaurantes quebraram. E eu não vou quebrar nunca, justamente porque eu aprendi a fazer o certo. Assim é o nosso país. Não dá para ficar, né? Lógico, a gente pode lutar, né, pela redução tributária, a gente pode, né, se indignar com os valores, porque eles não são aplicados de forma adequada, né, com o social, né?
A gente não tem nem aula de alimentação e nutrição dentro das escolas públicas. Às vezes, nem aula tem. Né? Então, assim, o sistema social, a vulnerabilidade social do nosso país em relação ao montante de impostos que é pago, é que a gente tem que brigar muito por isso. Ou a redução desses tributos, né? Isso é uma luta. Mas eu não posso querer me igualar à corrupção, né? Então, eu tenho que fazer a coisa certa. Então, não importa, mas fulano, mais ciclano, mas a política é corrupta, mais isso. Não importa. O que importa é assim, a lei é clara, a regra é essa, eu nasci nessa regra, eu tenho que cumprir essa regra. Porque você precisa deitar a sua cabeça no travesseiro e falar, bom, eu estou, né? Eu estou dando certo da forma correta. E isso é maravilhoso, porque isso dá um certo orgulho, porque poderia ser muito melhor, mas eu estou nesse país, eu nasci nesse país, as regras são essas e a gente se adapta. Se eu for para outro país, vão ter outros problemas, né? Então a gente não pode ficar só reclamando, né? A gente precisa batalhar, pode lutar, né? Porque quem não luta morre, tá certo? Mas a gente não precisa ficar aí só reclamando de impor. Vamos trabalhar, vamos acontecer e vamos lutar. Se der para reduzir, e a gente tem que ir buscar a nova política, né? A nova política, ela tem que chegar em algum momento pra gente. Ela há de chegar. E Janaína, você falou que eu achei muito legal, né? Seu Júlio te ensinou que você tem que andar com turmas novas e diferentes. E você também convive com muitos outros empresários. Sim. O que você percebe, né? Porque eu gostei dessa história da gente lutar, da gente aprender, e saber que tem as regras estão aí, a gente tem que lidar com as regras, né? Sim. O que você aprendeu com esses outros empresários? O que você ensina para eles? Eu sou uma mulher muito diversa, né? Eu não tenho um papel político extremo. Eu não sou nem da política de direita, muito menos da de esquerda. Eu gosto de política pública e eu gosto de gente. Então, eu tenho muitos amigos que são de esquerda, né? Que são de partidos até extremistas, mas pessoas que eu acredito que têm um diálogo e que vai ser transformador daqui um período, daqui um tempo. Eu vejo essa transformação. Né? De pessoas que começam ali num extremo, mas elas acabam com a maturidade migrando para uma flexibilidade muito importante para a política pública. E eu vejo também a parte do extremo direito também, que hoje você vê, o Brasil ele juntou, né? Um lado direito com um lado esquerdo, todo mundo brigava e tá aí todo mundo junto tentando fazer alguma coisa. Tá dando certo ou não tá dando certo? Não importa, mas há uma junção, né? Há um diálogo. Eu acho que a política ela tem que ter diálogo. E eu sou uma mulher política nesse sentido. E os empresários e as pessoas, elas são diversas, né? Tem pensamentos diversos, pensamentos diferentes. A gente tem que entender o lado, né? Desses pensamentos. Nem todo mundo tá certo, nem todo mundo tá errado. Todo mundo vai ter suas questões certas e erradas. A gente vai ter que ir lidando com isso. Agora, eu sou era muito fã do Mujica, né, do Uruguai, porque ele era um homem muito verdadeiro nas suas questões políticas, né? E o que me falta hoje são pessoas verdadeiras. Não estou falando de esquerda, eu estou falando de verdade, né? E eu vejo também alguns políticos de direita que as pessoas falam que horror, mas ele é verdadeiro, ele está ali falando exatamente quem ele é. Né? Então é bom a gente também olhar esses extremos de uma maneira muito clara em relação àquilo que a gente acredita, porque é muito melhor você ter políticos mais transparentes, que você sabe exatamente quem eles são, do que aquele meio termo corrupto, que você não sabe exatamente quem são, né? Então eu acho que a gente tem que olhar muito bem para as pessoas, a gente tem que mapear muito bem as pessoas, né? E o Mujica falava uma coisa muito interessante, que ele falava, meu Deus do céu, as pessoas falam que são socialistas, que são comunistas, elas estão com Nike, estão com iPhone.
né, na mão. Então, quer dizer, ele tinha um propósito, né, de ser quem ele era. E ele falava, não tem jeito, o capitalismo ganhou. Que seja humano, que as pessoas deixem um legado, que olhem para as outras, olhem no olho, ajude o próximo, ajude suas comunidades, ajude seu entorno, não olhe para o seu próprio umbigo, né? Porque é muito claro para mim. A gente nasce, né? Eu tenho uma coisa que a gente nasce das estrelas, né? A gente nasce dessa energia e a gente volta para essa energia. E a gente tem um período de vida, né? Para deixar alguma coisa aqui nesse mundo. Uhum. Nós não somos imortais. E por que a gente pensa tanto num capitalismo selvagem se a gente tem que deixar, né, um legado para o mundo? Então, esse capitalismo, ele precisa ser muito bem dosado a partir de agora, né? Em relação ao todo. Então, eu acho que é isso. Não, e eu acho que é muito rico a gente saber transitar, né, por grupos diferentes, como tu falou, né, Janaína? Eu acho que só acrescenta, até porque é isso. As pessoas podem estar certas em uma questão, em outro grupo que pensa diferente vai estar certo. E eu acho que, né, não, só nos deixa, acho que, seres, acho que mais pensantes ainda, a gente conseguir ter diversidade. Também nos nossos times, né, diversidade em todos os sentidos. Hoje, né, tu trabalha com tanta gente, com certeza muita gente que pensa muito diferente uma da outra. Então, se a gente não puder dialogar, aí realmente não tem jeito. E todo mundo tem um lado bom, né? E todo mundo. É que assim, a gente tem que também entender que existem pessoas que têm um equilíbrio, lado bom, e tem umas que sobressaem o bom, muito mais o lado bom, mais boas pessoas, e tem outras que sobressaem o lado mais sombrio, né? Então, a gente que vai controlando isso daí, né? Dentro da nossa percepção de intuição também, né? De você falar, não, isso aqui me faz mal, eu não quero do meu lado. Isso aqui eu quero. E você vibrar para que pessoas boas sempre estejam ao seu redor. Porque nós somos fontes de energia, né? Nós temos aí, a gente está aqui falando, eu estou falando com você, você está longe. Existe uma onda de energia para a gente se comunicar. Então, se tem essa onda de energia, vamos vibrar para que pessoas interessantes que agreguem a nossa vida cheguem até a gente, né? Por exemplo, eu estar aqui, eu já acho que vocês já estão me agregando um montão. Eu já estou vibrando nessa energia de vocês. E, assim, eu me sinto bem, eu me sinto acolhida, aconchegada. Então, é isso que eu peço todo dia, para estar em lugares assim, como um podcast como esse. Que legal. E a gente também sente a mesma coisa de você. A gente leu numa entrevista tua falando, aliás, né, de atrair pessoas legais, que você sempre teve a sorte de ter chefes bons na sua carreira, né? Você tem uma carreira longa, sim. né? E que isso é uma coisa assim, é raro, é muito, muito raro. Como é que você se relaciona? Você já contou muito de quem te ensinou e quem estava perto. Como é que isso te ensinou a lidar com as pessoas do seu restaurante, né? Hoje você é chefe, hoje você comanda. Como é que você transporta essas lideranças, né? Essas lições de liderança para o teu time? Eu não sou centralizadora, né? Eu gosto de contar com a responsabilidade de cada um. E eu deixo ver até onde essa responsabilidade consegue chegar. Então, eu não sou uma chefe que fico ali querendo controlar. Eu nunca fui. Então, assim, a pessoa tem uma função. Eu vou acreditar nela, né? Se acontecer alguma coisa diferente disso, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou entender o porquê. E você também tem que ter a percepção que algumas posições não têm evolução. Existem pessoas que são limitadas a determinadas funções e elas são muito felizes naquela limitação dela. Mas aí a sua empresa não cresce. Não, cresce. Tanto que cresceu todos esses anos. A questão é que eu também não posso deixar de ter ali as pessoas que se sentem confortáveis. Porque elas também são um ensinamento para os próximos que eu vou formar para os próximos negócios. Então, essa coisa assim, mas o cara é faxineiro 20 anos e você não conseguiu tirar ele da faxina?
eu só não consegui tirar ele da faxina porque ele realmente é feliz como faxineiro. Então, se ele é feliz, eu tentei inúmeras vezes conversar, se ele tem vontade de ir pra cá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas existem pessoas que não. E você tem que respeitar isso nas pessoas. E a maioria sempre quer uma oportunidade, então a maioria deles se tornaram de faxina, foram pro pré-preparo, do pré-preparo foram para terceiro cozinheiro, de terceiro cozinheiro para segundo cozinheiro, de segundo cozinheiro para primeiro cozinheiro, até pegarem, né, lideranças dentro dos nossos negócios. E isso acontece muito mais do que as pessoas que ficam ali mais quietas, né? Mas eu tenho incríveis pessoas que estão quietas também. E tenho incríveis pessoas que, né, se fortaleceram, que evoluíram e que hoje têm aí as suas casas próprias, os seus terrenos, os seus sítios, as suas chácaras. É Legal. muito interessante, porque a cozinha é um lugar que agrega muita vulnerabilidade social, né? Porque ali, como é um serviço braçal pra gente, é uma forma da gente conseguir, né? Às vezes, muitas vezes, sem um estudo acadêmico, você conseguir uma ascensão econômica dentro de um lugar como a cozinha. Perfeito, Né? perfeito. Isso É muito democrático, né, nesse sentido. E o mais legal disso tudo é porque a cozinha, ela é a única matéria que vai ter o todo. Então, você vai ter lá dentro história, geografia, ciência, finanças, matemática, né? Tudo. É verdade. Tudo. Sim. Porque um alimento, de onde vem? Como que é plantado? Quantas gramas para fazer uma receita, né? Qual é a ação biológica dele na hora que você está fritando, né? A química, né? A física. Então, tudo tá ali dentro. Então, todo mundo que trabalha dentro de uma cozinha hoje, ela consegue estudar, né? Sem precisar sair dali muitas vezes, né? Então, a gente acaba agregando muito, né? Essa parte social também dentro das cozinhas, porque assim eu aprendi, né? Assim, lidando com esse todo. Olha tudo que eu aprendi em relação à cozinha mundial, né? Hoje eu viajo o mundo inteiro cozinhando, aprendendo e, né, desbravando cozinhas aí, e aprendendo cada dia uma coisa nova, através da alimentação. A alimentação é algo muito forte, né? Tanto que a gente tá aqui na Bolsa de Mercadorias, né? Aliás, que também De passa São aqui, que as Paulo. pessoas não sabem. E o cafezinho que elas tomam também passam por aqui. Passa por aqui. Pela B3, Pois isso aí. muito legal, né? E a história do café é linda, e a história da cana-de-açúcar. Agora, acabei de chegar do Festival do Cacau, né? Então, eu fui para Altamira, que é onde o cacau é nativo. Aí você vai para Ilhéus, aí você já entende que lá foi introduzido, que houve uma problemática. E aí, qual é a solução dessa problemática para o cacau, né? E o preço do cacau, que toda hora sobe. Por que essa problemática? Então, como é que a gente tem que consumir esse cacau? Como é que a gente tem que valorizar esse cacau? Tudo passa aqui. Isso eu aprendo dentro da cozinha. Que demais, né? Não é que demais? É demais. É E se vai, demais. né? Você vai extrapolando, vai entendendo as relações de trabalho. Exato. E como você também transforma as relações de trabalho, né, Janaína? Eu acho que tem muita potência na cozinha, tem muita potência na alimentação, Sim. em transformar o entorno. E eu acho que você tem feito um trabalho exemplar. E Manu, antes da gente ir pro final, eu queria que você perguntasse dos meninos, né? Que agora são homens, os seus homens, né? Porque eles também estão explorando o mundo, também estão conhecendo muitas coisas, né? Mas antes de perguntar, até a fala da Janaína me fez lembrar que eu assisti recentemente, gente, na Netflix, quem tiver a oportunidade assista, tem o Chef's Table, que é super famoso, mas agora eles fizeram o Chef's Table Legends, né? Que daí tem alguns nomes muito famosos. E eu fui ver esses dias o do Jamie Oliver, assim, despretensiosamente. E o que ele fez no país, gente, assim, ele mudou a cultura da alimentação na Inglaterra, assim, é chocante o que ele fez junto com o primeiro-ministro. Então, assim, ele mudou a alimentação nas escolas. Então, a gente às vezes acha que é algo, é uma receita, assim, é chocante. Aí a fala da Janaína, que falou ali de história, de geografia, de tudo, a gente só quis fazer essa indicação aqui que eu achei válida. Você sabe que a gente legal. fez um trabalho aqui em São Paulo, não sei se você sabe, não sei se vocês sabem,
mas eu fui voluntária durante 4 anos na merenda das escolas públicas de São Paulo. Eu trabalhei 4 anos dentro da Secretaria da Educação como voluntária. Então, a gente trocou toda a merenda que era pasteurizada, que era enlatada, por produtos in natura. E hoje o IDEC, hoje todos os órgãos, né, que cuidam da merenda das escolas, inclusive da agricultura familiar que tem que ser cobrada pelas escolas, hoje há uma transformação bem grande, uma cobrança muito maior do que no passado, por conta desse projeto de 4 anos que eu fiz junto com o Dr. Naline, né, que foi o secretário da Educação, o Wilson Levi e a Georgia Russo, que é hoje a diretora do IDEC, que luta pela rotulagem dos alimentos. Então foi um aprendizado incrível, isso que você está falando. Através da merenda, você ensina as crianças orientação alimentar e você transforma um país na questão industrial, da pasteurização e também da identidade de cada um dentro do seu território, né? A criança, ela consegue se reconhecer, conhecer o seu território através daquela alimentação dentro da merenda da escola dela. Então, cada dia um prato que seja do seu território, que conte a história dela culturalmente e toda a identidade que vem por trás desse prato, é mais do que importante. Porque é a preservação das tradições, né? E você não deixar que a globalização e a pasteurização acabe com as tradições, né? Porque não é vantajoso para ninguém, né? Como legado, a pasteurização. Ah, mas aí não dá para chegar... Assim, eu não sou contra a indústria. Eu acho que muitas coisas são relevantes realmente, né? Na questão da praticidade. Mas o que não se pode é subestimar, né? O gosto das pessoas, né? E aproveitar das suas vulnerabilidades para que esses produtos cheguem muito barato, né? E agridam a saúde das nossas crianças, agridam as nossas tradições, a nossa cultura. Então, é uma luta muito grande. E eu lembro que na época que eu comecei a fazer isso, ele também fazia isso lá na Inglaterra, né? E assim como eu, ele teve bastante dificuldade em relação à política pública. Porque a gente sabe que hoje quem comanda, né, a política pública do país são as grandes empresas de alimento, né? A gente sabe disso. Então, é bom que as indústrias, elas se sensibilizem, né, em relação ao capitalismo selvagem e passe a fazer produtos com capitalismo humano, né? Exato. E Janaína, né, que a Ana falou ali dos meninos, que agora já são homens, né? Mas eu queria que tu entrasse um pouquinho, né? A gente já indo pro final, mas um pouquinho da tua vida, Janaína, vida pessoal, porque também tem um segmento que não tem como separar a vida pessoal da profissional. Eu acho que é quem trabalha, quem tem restaurante, né? Porque ali é 24 horas esse envolvimento. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, né, em relação a essa divisão familiar, assim, como que era a organização, daí tu já falou das tuas origens, mas como que era daí na tua família, como é na tua família. É tudo misturado, né? A gente vai tocando e vai falando. E eu acho que mãe tem uma coisa assim que ela consegue comandar trabalhando, né? Então, assim, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem essa facilidade. Ainda bem, porque a gente consegue trabalhar, ser empreendedora e ser mãe. E se essa função fosse do homem, seria uma catástrofe, desculpa falar. Porque eles não conseguiriam fazer tudo ao mesmo tempo, eles não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. E aí sobrou pra gente realmente. E aí o que a gente tem é que conscientizar os homens sobre tarefas de casa, domésticas. Eles precisam dividir as tarefas com os filhos, as tarefas domésticas, assim. Eles precisam interagir com os filhos para que a gente possa crescer profissionalmente. E aí vem a questão do machismo dentro das nossas casas. Então, vale, né, a gente começar a dialogar isso com os parceiros mais jovens, porque os mais antigos é muito difícil lidar, porque eles já têm isso muito enraizado, é estrutural deles. Mas os mais jovens, de 30,
né, de 30, 35 anos, dá para reverter. Né? Porque já é um movimento mais avançado em relação, né? Até fazer comida, lavar louça, arrumar cama, né? Nenhum homem de 30 anos mais se sente menos homem porque está ajudando. Mas os de 50, eles não querem lavar uma louça, não querem arrumar uma cama. Eles acham que eles deixam de ser homens porque eles estão ajudando as suas esposas nas suas carreiras. E o domínio dos homens em relação às mulheres, né? Ele é muito assim, vamos deixar tudo para ela, porque aí ela fica mais controlada, né? Eles podem controlar a gente de uma melhor forma. Então, vai jogando tudo nas nossas costas. Vale a gente, né, falar, não, eu não quero tudo nas minhas costas, e você vai fazer sim, e a gente vai dividir sim, e é assim que funciona. Eu não quero ser mãe de ninguém, eu não quero ser mãe de homem, eu quero ser mãe dos meus filhos, né? E a gente não tem que ser mãe de homem nenhum, né? Mãe deles é a mãe deles, elas que têm que cuidar, né? Eu, assim como eu cuido dos meus filhos, mesmo assim eu já tô criando eles bastante independentes. Meu filho cozinha, meus 2 filhos cozinham, lavam louça, arruma cama. O meu filho já mora sozinho na Espanha, já vai fazer 1 ano. Ele tá com 19 anos, já tá lá, ó, lavando a loucinha dele, trabalhando de pia, lavando louça em restaurante. Ele trabalha de pia, Janaína? Trabalha. Agora tá de férias, tá viajando a Europa toda com um amigo, porque juntou dinheiro e acabou indo. E você ajuda ele, por exemplo, com dinheiro? Ajudo porque é muito caro estudar na Europa. Então, tem que pagar a faculdade e a moradia é muito cara. Muito caro. Mas ele ganha lá seus 800, 600 euros para lavar louça todos os dias, depois da faculdade, para ele se manter, para ele poder sair, para ele poder tomar a cervejinha dele, para ele poder comer num restaurante que ele queira, né? Então, ele tem que... E isso partiu dele, o que é mais legal. Mãe, esse mês você não precisa me mandar para eu comer, porque eu estou trabalhando de pia e eu estou lavando esse montão de panelas. E foi um sucesso, porque ele saiu de férias e ele já estava organizado para essa viagem, mas queriam que ele continuasse trabalhando lá. Ele falou, mas quando eu voltar, eu vou bater lá de novo. Então, os meus filhos, eles não têm vergonha de trabalharem como pia, eles não têm vergonha de trabalharem na produção, eles gostam. Legal. Eu ensinei eles a partir do zero mesmo, sabe? Começar do zero. Porque é só assim que eles vão ser grandes empreendedores, porque eles já são privilegiados, né? Porque eles já não nasceram onde eu nasci. Eles já não vão ter o coletivo do jeito que eu tive. Se eles não forem para esse coletivo, vai ser uma catástrofe. Porque eles vão se tornar capitalistas ou selvagens ou herdeiros. E não é isso que eu quero. Eu não gostaria de ter um filho que tivesse esse viés, né? De, sabe, de não trabalhar, de não lutar pelas coisas deles. Eles podem ser herdeiros, podem administrar tudo aquilo que nós construímos, mas eles precisam saber lidar com a comunidade, com o coletivo. Porque senão não vão ser, né, boas pessoas. Porque a gente tem que trabalhar no coletivo. Tem que pegar um ônibus lotado, gente. Tem que pegar um metrô lotado. A gente tem que se forçar a isso. Né? Do mesmo jeito que uma pessoa que tem uma baixa renda, mais vulnerável, fica com vergonha de entrar numa casa, num jantar ou num restaurante chique, que ela se diminui, também o poder aquisitivo mais alto, ele também precisa entender o outro lado. Também tem que se forçar a tomar um ônibus lotado, a ver um metrô, para entender também a equipe dele. O que a equipe dele passa todo dia? Será que ele sabe? O que é tomar um ônibus lotado? Eu acho que traz uma coisa, né, que é muito interessante, que a gente tem que saber navegar em todos os mundos. Primeiro, para entender que existem coisas que são melhores, são diferentes, como você contou no começo do episódio, pra gente também buscar crescer e não odiar, né? Que foi o que você falou, que eu achei muito interessante. A gente não pode se odiar ninguém com ninguém. Ninguém com ninguém. Ao mesmo tempo, quem tem mais e experimenta mais, precisa conhecer outras realidades para melhorar o coletivo. Porque não adianta melhorar só o indivíduo, mas melhorar o coletivo. Então, você imagina, assim, você tem uma equipe que todo dia toma um metrô lotado. Aí você nunca pegou um metrô lotado para saber
como é? Aí vai pra Paris, vai pra no céu, aí vai lá e vai. Ai, andei de metrô em Paris. O metrô de Paris é muito pior que o nosso. É horroroso, gente. O nosso metrô é muito melhor do que o de Paris. Sabe? Então vamos andar no metrô do Brasil, que é maravilhoso. Vamos prestigiar o ônibus lotado, vamos prestigiar o metrô lotado, porque é importante, né? Prestigiar também. É importante transitar em tudo, né? É importante. Eu sou suspeita, porque eu ando a pé, ando de metrô, ando E gosto de ônibus. tudo junto, misturado. Gosto. Aí quando eu vou pra Paris, eu falo, eu não vou andar nesse metrô, não. Eu quero pegar um táxi. E Janaína, pra gente ir aqui fechando e encerrando o nosso podcast, que tá uma delícia. E eu poderia continuar essa conversa muito mais, ali parte eu 1, 2, também. 3, 4, como a gente sempre fala. Conta pra gente, na tua visão, o que é uma vida bem-sucedida? É você ser feliz com aquilo que você é, com aquilo que você se tornou, né? É você deitar a cabeça no travesseiro e falar, ai, que delícia de dia, hoje eu tive um dia feliz, eu consegui tornar meu dia feliz, eu tô mais feliz. E fazer as pessoas do seu entorno se sentirem bem também. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso. Seja na laje, com o churrasquinho, com a cerveja, seja numa mansão, a felicidade, ela não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com aquilo que a gente é, né? Então, eu acho que é importante a gente... Isso é o sucesso. É a gente ser feliz com aquilo que a gente tem e aquilo que a gente é. Maravilhosa, maravilhosa. Perfeito, amei. E a nossa pergunta final, afinal o Brasil quer saber o que tem nessa carteira. Na minha carteira tem alguns cartões de crédito, sim. Porque eu viajo muito, eu preciso ter créditos. Eu sou uma pessoa que sempre... As minhas finanças são muito... eu tenho muito crédito, não tenho dívida. E eu tenho sempre uma notinha de R$200 ali para dar sorte. Eu não tenho dólar, não. Eu tenho uma nota de R$200 que eu acho ela linda. Eu deixo ela dobradinha ali para me dar bastante sorte. E como você investe? Você já falou pra gente que você investe muito em imóvel e muito nos seus empreendimentos. É. Quando tem um dinheirinho, você ainda coloca em alguma carteira de investimento? Tem alguma coisa que você faz para colocar o teu dinheiro para fazer render mais? Para poder fazer as entradas? Eu compro imóvel, eu gosto, né? Eu tenho imóvel. E eu sempre tenho uma previdência privada. Eu gosto da previdência privada. É ótimo, entendeu? ótimo. Eu acho bom. Eu acho que, né? Agora, sim, eu fico com medo também. Eu acho que... Eu tava falando hoje isso com a minha irmã. Eu acho que tem que ter um dinheirinho em casa também, sabe? Um pouquinho, também. A gente não sabe porque... Gente, é da minha geração o que aconteceu no passado, né? A gente teve aí um governo que, né, pegou... Então, assim, um pouquinho de dinheiro em casa é bom ter. Eu acho que tem que ter um pouco de dólar, pelo menos, assim, em casa, ali separado um pouquinho, né? Pra... Pelo menos 1 mês, 2 meses você conseguir se manter. E ter um dinheirinho na Previdência. E eu tenho uma caderneta de poupança onde eu guardo esse dinheiro para eu investir nos imóveis. Mas imóvel eu tenho já 4 imóveis. Que beleza, 5 hein? agora com o novo restaurante. A estrela da cidade. A estrela da cidade, Muito bom. Então estamos aqui, já que a vida vem das estrelas e volta para as estrelas. Sim. Que a gente tinha o Star City, a gente vai ter a estrela da cidade brilhando aqui. Eu espero vocês lá. Estaremos felizes, celebraremos com você, né, Manu? a abertura, não só, né, da Estrela da Cidade, mas também do Dona Onça e de tudo que você colocar a mão. Que delícia. Porque você brilha e a gente adorou essa conversa, foi demais, demais. Adorei, e a Manu aí tá com o bebê, né? Que delícia. Tô com o bebê e outro a caminho, não tá dando pra ver a barriga aí, ó, mas assim, que coisa maravilhosa. Foi uma produção em série pra depois fechar a fábrica. Que delícia, Manu. E é uma delícia, eu também tive assim, seguidinho, e é muito bom porque dá tudo certo, a gente fica meio louca, meio com o cabelo em pé, mas no final, Manu, dá tudo certo. É isso aí. Ai, que bom, querida. Obrigada, amei. Pena que eu não te conheci pessoalmente, mas com certeza não vai faltar uma outra oportunidade aí. Sim, super obrigada, Janaína, amei. Espero você lá também. Valeu, gente. E, gente, olha, então fica aqui o convite, conhecer todas as casas da Janaína, se preparar para a Estrela da Cidade, escutar esse episódio, compartilhar com quem você gosta.
e conta pra gente o que você achou aqui. Um beijo enorme, Janaína. Um beijo enorme, Pra beijo você enorme pra vocês também, também. pra vocês também. Tchau, Manu. Um beijo, pessoal. Até semana que vem.